Estudo bíblico. Multiplicando discípulos. O legado de Paulo a Timóteo. Lição 7. O chamado à fidelidade. Texto base, 1 Timóteo, capítulo 6. O objetivo desta lição é levar o discípulo a discernir os perigos da ganância e das falsas doutrinas, cultivar uma vida de contentamento, piedade e generosidade e permanecer fiel à sã doutrina e ao chamado de Deus até a vinda de Cristo. A caminhada cristã exige firmeza, renúncia e vigilância constante. Ao final de sua primeira carta, o apóstolo Paulo exorta Timóteo a manter-se fiel, rejeitar a cobiça e abraçar a vida eterna como seu verdadeiro tesouro. Ele nos mostra que o discipulado não é apenas uma caminhada de aprendizado, mas também de resistência. O discipulado é comparado a um combate, não contra pessoas, mas contra tudo o que desvia o coração da vontade de Deus. Vivemos numa batalha espiritual constante contra o orgulho, a ganância, o mundanismo e as heresias. O apóstolo adverte Timóteo e a igreja a se manterem firmes com os olhos voltados para a eternidade e o coração firmado na sã doutrina. A verdadeira fé exige discernimento, coragem e perseverança. Nesta lição, aprenderemos a identificar os perigos da falsa piedade e da ganância, e a cultivar um coração piedoso e a manter-nos firmes na fé até o fim. Primeira reflexão: o perigo da falsa doutrina e da ganância. O apóstolo Paulo adverte Timóteo sobre os falsos mestres que ensinam doutrinas diferentes e não se conformam com as sãs palavras de Cristo. Esses líderes causam divisões na igreja. Eles são movidos pela soberba e pela avareza, transformando a piedade em meio de lucro pessoal. Tal distorção revela um coração corrompido e uma mente enferma. Isso mostra que nem todo discurso religioso é saudável. É preciso discernir a motivação por trás da mensagem. Quem rejeita as palavras sãs ou saudáveis vai viver a enfermidade que se revela pelo interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras. Paulo apresenta então os frutos amargos desses líderes: inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes. William Hendrickson afirma que tal conduta e seus amargos frutos são marca de homens depravados na mente e privados da verdade. Os que praticam essas coisas vivem tão completamente ocupados consigo mesmos e com seus próprios interesses que no coração deles não há tempo nem lugar para Deus e para a sua verdade revelada. Tem a sua mente tão contaminada que, segundo Paulo, pensam que a piedade é fonte de lucro. O contraste entre contentamento cristão e a cobiça materialista é marcante. Contentar-se com o necessário é uma expressão de confiança na providência divina. Os que querem enriquecer a qualquer custo caem em tentações e laços que destroem a alma. Paulo afirma com firmeza: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa paixão por acumular leva muitos ao afastamento de Deus,
produz angústia e destrói lares, amizades e ministérios. O discípulo fiel não busca lucro pessoal através da fé. Ele rejeita toda ganância e se satisfaz em Deus, sabendo que a verdadeira riqueza é a vida eterna e a comunhão com Cristo. Segunda reflexão: o chamado à piedade, à perseverança e à mansidão. Paulo chama Timóteo de homem de Deus, um título usado para profetas como Moisés e Elias, e que revela identidade, vocação e missão. Isso destaca sua responsabilidade espiritual. Se os falsos mestres eram dominados pela cobiça e escravos da ganância, Timóteo, como homem de Deus e pastor da igreja, não poderia seguir pelo mesmo caminho. Ele é convocado a fugir da ganância e a perseguir virtudes espirituais: justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Paulo dá uma ordem: foge de tudo isso. Um bom soldado precisa saber quais perigos evitar. Bons soldados não entram em um campo minado de maneira descuidada. Em algumas ocasiões, fugir é sinal de covardia, como em Neemias 6:11. Homem, como eu fugiria? Mas em outras ocasiões, fugir é sinal de sabedoria e um meio de alcançar vitória. Josué fugiu quando foi tentado pela esposa de Potifar. O verbo fugir, que Paulo usa no texto, não se refere ao ato literal de correr, mas sim ao ato de separar-se dos pecados dos falsos mestres. O discipulado exige vigilância e prática. Não basta apenas abandonar o erro, é preciso buscar a santidade e cultivar essas virtudes destacadas por Paulo: justiça, fé, amor, perseverança e mansidão. Paulo avança no encorajamento a Timóteo: combata o bom combate da fé. A fé cristã é uma batalha diária contra o pecado, a incredulidade, as distrações do mundo e as opressões do inimigo. Paulo usa a imagem do combate para lembrar que o discipulado requer esforço e resistência. É necessário tomar posse da vida eterna, ou seja, viver hoje à luz da eternidade. Essa luta se fortalece pela confissão pública da fé, como a de Timóteo. O bom combate da fé exige renúncia e coragem. O discípulo é alguém que vive com os olhos fixos na vida eterna, tomando posse dela como herança presente e futura. Terceira reflexão: cuidado e justiça no trato com os líderes. Paulo encerra a carta com orientações aos que são ricos neste mundo. Ele não condena a posse de bens, mas orienta que aqueles que são ricos neste mundo devem ser humildes e não confiar nas riquezas, mas em Deus. Eles devem ser generosos, prontos a repartir e dispostos a acumular tesouros firmes para o futuro. Aos discípulos cabe guardar o depósito, ou seja, a sã doutrina e a fé recebida. O depósito é a herança espiritual confiada a Timóteo, o evangelho puro, a doutrina dos apóstolos, a fé em Cristo. Paulo exorta Timóteo a evitar as contradições da falsamente chamada ciência, ou seja, ideologias e filosofias que se disfarçam de sabedoria
para corromperem a verdade e que desviam alguns da fé. Para que não perca tempo, Timóteo é orientado por Paulo a não se reter nas conversas inúteis e fúteis daqueles falsos mestres e tampouco se dedicar a conversas profanas, ou seja, desprovidas de santidade e pureza, assim como alguns, professando essa falsa ciência, desviando-se da fé. O discipulado exige firmeza teológica e espiritual. O discípulo sábio cuida do que crê, vive com generosidade e permanece vigilante até o fim. Sua fidelidade não está baseada em popularidade ou conveniência, mas no temor do Senhor. Finalizando, agora vamos concluir o estudo de hoje. O discipulado exige discernimento, contentamento, perseverança e fidelidade. É uma luta nobre, não contra carne e sangue, mas contra tudo que ameaça nossa fidelidade a Cristo. Paulo mostra que a fé verdadeira não é uma fórmula de sucesso terreno, mas um chamado para viver para a glória de Deus, mesmo enfrentando lutas. Ser discípulo de Cristo é viver em combate constante contra a mentira, o orgulho e a cobiça. Paulo chama Timóteo e todos nós a rejeitar a ganância, a buscar as virtudes do reino, a lutar com fé e guardar com zelo a verdade do Evangelho, e a perseverar com fidelidade até o retorno glorioso de Jesus. Que sejamos encontrados fiéis no dia do Senhor. Para pensar e agir. Primeiro, tenho discernido entre o ensino fiel da palavra e as distorções que visam lucro pessoal? Segundo, quais virtudes espirituais eu preciso buscar com mais intencionalidade? Terceiro, tenho me preparado espiritualmente para o bom combate da fé? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.